Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Isso é Desconexão, um programa semanal dedicado a ajudar você a entender e superar a desconexão com seu eu. Se você viveu uma ou mais situações que fizeram você se desconectar e agora você tem uma sensação de vazio, de insegurança, medo do novo, sensação de não pertencimento e nada te preenche ou te deixa realmente feliz, esse programa é para você. Meu nome é Sara Carvalho, sou psicóloga formada pela Unesp, especialista em psicodrama, terapia de grupo e terapeuta sistêmica e sou uma pessoa recuperada de autodesconexão. E o que é essa tão falada autoestima? Autoestima é um processo de se reconhecer e conhecer o seu potencial. É você olhar e falar o quanto eu gosto de mim, o quanto eu acredito em mim, o quanto eu me dou valor, o quanto eu creio que eu sou capaz. Então, tudo isso a gente vai colocando como se a gente colocasse num copo e medisse. É mais, é menos, qual é o meu valor, o quanto que eu acredito, o quanto eu sei que eu dou conta, o quanto eu me acho bonita, porque tá ligado também à questão física. Então são questões internas, são questões externas que eu vejo e que eu me dou valor, ou eu, como se eu estivesse pontuando e colocando, enchendo esse copo. Então, quanto menos eu coloco, eu vou falar, não, a minha autoestima está baixa, ou a minha autoestima está alta, percebe? Então, é uma forma de eu medir, de eu mensurar como é essa minha autoestima. Então, se eu acredito em mim, se eu vejo meu potencial, se eu me valorizo, se eu acho que eu sou capaz, se eu me vejo uma pessoa bonita, aí é ligado à questão física, eu posso falar que eu tenho uma autoestima alta. Agora, se eu não acredito em mim, se eu não vejo o meu potencial, se eu acho que eu sou incapaz, se eu vivo insegura, ou se eu não consigo falar com as pessoas, se eu tenho vergonha de tudo, eu vou falar que a minha autoestima é baixa. E por que essa diferença? A primeira coisa que você precisa saber é que a autoestima ela se constrói a partir da primeira infância. Então ela começa a sua construção lá atrás, naquela criança que você foi. Então se você cresceu e aquela criança que começa a caminhar, ela começou a andar, ela cai. Aí precisa do adulto que dá o suporte, porque ela precisa ser estimulada, ela precisa ser agregada nesse emocional dela, aquele olhar do adulto. Então, a criança nessa fase é ela com ela e ela é apoiada e seu emocional vai ser construído a partir das pessoas, daquilo que as pessoas colocam em cima dela, né? Aquilo que elas valorizam nessa criança. Então, aquela criança começa a andar, ela cai, ela precisa de um adulto, de um cuidador que está ali, que a estimule a levantar e tentar mais uma vez. Se pelo contrário, ela cresce num lugar, num ambiente onde as pessoas querem super proteger, né? E fala, não, não vou deixar ir, não é perigoso. Mundo fora fica perigoso. E ao mesmo tempo, eu desacredito de mim. Será que essa criança, ao cair, esse adulto que cuida dela, fala, não, vamos lá, levanta que você consegue. O que eu estou falando para essa criança? Eu estou construindo nela o sentimento de capacidade, de que ela pode testar, que errar faz parte. Se do contrário, a partir daí, não só do cair, mas assim, é aquela nota baixa na escola, né? Onde tirou, fala, tá, mas vamos ver, onde que foi? Por quê, né? Que você tirou nota baixa? Você estudou? Você compreendeu? Você se empenhou? Então a gente precisa ajudar essa criança a perceber quais foram pontos onde ela falhou e aonde ela precisa melhorar. Se pelo contrário, diante, igual esse exemplo que eu estou dando, de uma nota baixa, eu falo para essa criança, você é burro, você é incapaz, você não consegue. Olha só, o outro é melhor que você. A comparação é uma maravilha para construir a baixa autoestima. Estou falando para essa criança que o outro é melhor. A criança, no momento da vida dela, ela precisa da validação do outro. Ela precisa ser validada pelo olhar do outro. Porque o outro deposite nela essa crença de capacidade. Para quê? Para ela introjetar, para ela colocar dentro do eu dela, para ela crescer fortalecida, acreditando. E aí, na fase adulta, ela vai acreditar que ela é capaz. Porque aquilo já foi intrínseco, já foi construído dentro dela. Então, ela vai ser um adulto com sentimento de capacidade, de alto valor, acreditando que é capaz, que errar faz parte da vida e que é errando que a gente vai aprendendo, que são experiências que nós passamos, porque a vida, como eu sempre falo, ela é um processo, ela é uma eterna aprendizagem. Então, assim, a gente nunca acerta da primeira vez, então a gente vai testando e validando ou não, mas tentando novamente. E é através desse olhar que foi colocado dentro de nós e que a partir daí ele se torna nosso na vida adulta, que eu estou fortalecida para testar, para ir além, para conseguir. Eu estou colocando crédito em mim porque lá atrás foi depositado esse crédito que foi construído na minha pessoa. Então, se pelo contrário, tem cuidadores, pais, pessoas que cuidaram dessa criança e professores na escola também, que é o segundo momento social dessa criança depois da família, que fala para essa criança, né?
Você não consegue, olha ali, seu amigo faz, por que você não faz? Então, assim, começa, né, a dilacerar esse sentimento de capacidade, de autoestima nessa criança desde muito cedo. E é uma fase de alicerce, de base, que precisa ser bem construído, ser bem valorizado, para que nessa fase adulta não nasça esse sentimento de vergonha, de ser menos, e seja mais fácil lidar com as adversidades, com os problemas da vida. Faz sentido para você? Coloca para mim nos comentários se faz sentido e deixa seu like sobre tudo isso que eu coloquei, se está fazendo algum sentido. E assim, nós chegamos no final desse podcast, Isso é Desconexão. Espero que você tenha gostado de ouvir o que eu falei. Se fez sentido para você, coloque aí embaixo, escreva, faça algum comentário e aquilo que você quiser também que eu comente, escreva para mim que eu vou estar trazendo aqui numa próxima edição desse programa Isso é Desconexão. Aproveita, deixa o seu like e compartilhe com quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e até!